Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Vamos começar então a aula, fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, que privilégio estar na Tua casa, na Tua presença e podermos aprender mais das Tuas Escrituras. Elas são lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Deus, até aquele último dia que nós estivermos na terra, até aquele último dia em que os céus retiverem a Tua glória e o Senhor ainda não tiver retornado, essas Escrituras serão o nosso guia, elas serão a nossa força, elas nos darão o norte e elas nos ajudarão como nós devemos viver, de maneira a agradar o Senhor. Deus, que nessa manhã nossos ouvidos se abram, nossos corações temam e tremam diante da Sua palavra, e que o Senhor, por grande misericórdia e por grande amor, seja servido de nos ensinar as Tuas santas letras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje então, nossa aula de número 10, e nós entramos no primeiro capítulo da nossa confissão de fé de New Hampshire. Então hoje nós vamos estudar o título das Escrituras. O que a nossa confissão de fé confessa, acredita a respeito das Escrituras? O que os membros aqui da Igreja Aliança do Calvário, juntamente com os oficiais, os pastores, presbíteros e diáconos, o que nós cremos a respeito das Escrituras? Se alguém nos perguntarem o que é a Bíblia para vocês, o que podemos responder? O que podemos falar sobre as Escrituras? Olha, a Bíblia para nós é tal coisa. Então é isso que nós vamos ver, e eu chamo a atenção dos irmãos lá para a nossa confissão. Vamos ler. Lá na Confissão de Fé, capítulo 1 das Escrituras, página 7, diz assim: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial, que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim e verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo, que ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. E por isso é, e continuará sendo até o fim do mundo, o verdadeiro centro da união cristã e o supremo padrão pelo qual toda conduta, credos e opiniões humanas devem ser julgados. Nossa confissão de fé coloca a Bíblia como o livro dos livros, o cabeça de todos os livros, a fonte de toda a revelação, de todo o conhecimento, de todo o entendimento de Deus que é possível. Quero conhecer a Deus. Onde eu vou? Para os 66 livros da Escritura. Quero entender a vontade de Deus para o homem e a sua salvação. Para onde eu vou? Escritura Sagrada. Quero saber o padrão da vida no casamento, em qualquer outra área humana. Eu vou para as Escrituras. As Escrituras são o nosso depósito confiável de todos os bens que nós precisamos. Podemos olhar para as Escrituras como se fosse uma grande oficina, e nessa oficina tem a área cheia de ferramentas, tem o carrinho de ferramentas, ou talvez a parede de ferramentas, e está lá o lugar adequado de cada uma das ferramentas, o lugar do machado, o arco de serra, o serrote, o martelo, a furadeira. Todas as ferramentas que são necessárias para se trabalhar naquela oficina ou naquela fazenda, elas estão lá naquele local. Irmãos, todas as ferramentas que nós precisamos, ou para usar a linguagem do apóstolo Paulo, tudo o que nos é necessário para a vida e para a piedade, nós temos nas Escrituras Sagradas. Está aqui nesse texto escrito para nós, dado para nós como um presente de Deus. E a nossa confissão, você vai ver aí a primeira palavra que ela usa. Olha lá, olha a primeira palavra que a nossa confissão usa para falar no início desse parágrafo. Ela diz cremos. E essa palavra ela é muito importante. Nós vamos estudar, eu expliquei isso na aula passada, nós vamos estudar detalhadamente a nossa confissão de fé, para saber por que cada palavra está aí. Cremos. Por que está escrito cremos aqui? Cremos
é uma declaração do que se acredita. Olha, nós acreditamos nisso. Olha, com relação às Sagradas Escrituras, essa é a nossa doutrina sobre ela. Só que não está escrito aqui creio no singular. Está escrito cremos. Por quê? Porque essa declaração não é uma declaração de fé individual. Com relação à Bíblia, o pastor Paulo crê assim. Com relação à Bíblia, o pastor Cunha crê assim. Com relação à Bíblia, os irmãos creem de outro jeito. Aí nós vamos ter umas 60 igrejas dentro de uma igreja só. Não funciona. Nós temos que crer em unidade. Temos que crer na mesma coisa. Sustentar as mesmas doutrinas. Afinal de contas, é isso que nos liga nesse laço aqui, nessa irmandade da igreja local. Crer nas mesmas coisas, nas mesmas doutrinas. Então, a nossa confissão, quando diz cremos, ela já está querendo nos mostrar uma coisa muito importante. Não é a fé individual de uma pessoa que conta. É a fé da coletividade. É a fé da comunidade. É a fé de todos aqueles que creram e estão juntos no vínculo da igreja local. Então, essa declaração é uma declaração da congregação, da igreja local. Os oficiais creem assim, presbíteros creem assim, pastores creem assim, diáconos creem assim, e os irmãos que se tornam membros aqui da igreja local creem exatamente dessa forma. Por quê? Porque é um requisito para a membresia nós crermos na mesma doutrina. Gente, a Escritura é tão clara. Como poderão andar dois juntos estando em desacordo? Como é que nós podemos ter uma igreja que é compacta, que é unida, e cada um crê de um jeito, e cada um crê de uma forma? Olha, com relação ao Espírito Santo, tem a doutrina A, B, C, D, X, Y e Z, e cada um crê de um jeito diferente. Nós não vamos conseguir ter unidade. Pastor, nós temos respaldo bíblico para poder falar que uma igreja local, todo mundo tem que crer da mesma forma nas doutrinas básicas? Temos muito respaldo. Quando Deus fundou a igreja dele no Novo Testamento, quando desceu lá do mastro a bandeira da igreja judaica e subiu a bandeira da igreja universal de Cristo, abre lá em Atos capítulo 2, para nós vermos isso. Vamos ver se cada um cria de um jeito. Vamos ver se Pedro achava que era uma coisa, Paulo achava que era outra, Tiago já não concordava muito, e João ficou bravo, brigou com todo mundo e foi embora. Não. Atos capítulo 2. Versículo 44, primeiro. Atos capítulo 2, versículo 44. Será que é bíblico nós termos unidade doutrinária? É assim que deve ser? Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aqui é uma declaração geral da unidade de todos os que acreditaram. Os que creram. Creram no quê? Creram na pregação dos apóstolos. Creram na pregação do apóstolo Pedro, que tinha pregado o sermão aqui logo depois do Pentecostes. Todos aqueles que creram, eles estavam juntos. Eles estavam unidos. E eles estavam unidos em torno do quê? Vai no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Só até aí. Eles estavam reunidos em torno de uma marca, de uma evidência, em torno de uma verdade que os unia. Essa verdade era a doutrina dos apóstolos. Eles não estavam reunidos em torno do ensinamento dos fariseus, das doutrinas dos saduceus, dos ensinamentos dos essênios, que eram todos grupos judaicos lá do primeiro século. Não, eles estavam reunidos em torno de uma doutrina só, e essa doutrina, esse corpo doutrinário, essa confissão de fé, era a doutrina dos apóstolos. Era o Evangelho de Jesus Cristo e as doutrinas ensinadas pelos apóstolos. E isso aqui já nos mostra uma coisa muito importante. Pastor, a nossa única regra de fé é a Escritura. É verdade, a nossa confissão declara isso. Mas juntamente com as Escrituras, e não é acima das Escrituras, é para explicar as Escrituras, nós também temos uma confissão de fé, que nos guia, que nos dá um norte sobre como nós devemos interpretar as Escrituras. Portanto, a unidade na igreja local, ela é mantida devido ao apego e devido ao zelo
que nós temos por essas doutrinas que declaramos crer. Olha, eu creio nas Escrituras, eu tenho que ter zelo por essa doutrina. Não. Para mim não é as Escrituras mais alguma coisa. Para mim não é as Escrituras mais a autoridade da igreja. É as Escrituras. As Escrituras são a nossa base. Não são as Escrituras mais o Papa, como é na Igreja Católica Romana. Não, é as Escrituras. Nós ficamos apegados a essa doutrina. Exemplo prático disso, gente, que está aí no mundo já deve fazer uns 4.000 anos. Quando Deus separou um povo exclusivo dele no Antigo Testamento, ele fez isso através de Abraão. Esse povo depois ficou conhecido como os judeus. O povo de Deus, o povo da aliança de Deus do Antigo Testamento. Queridos, pegaram os judeus e jogaram eles em tudo qualquer lugar do mundo. Os judeus foram perseguidos, primeiramente, lá no Egito. Depois eles foram perseguidos pelos povos de Canaã. Depois eles foram perseguidos e expulsos pela Assíria. Depois, em 586 a.C., eles foram expulsos da terra deles pelos babilônicos. Depois eles conseguiram voltar para a terra deles. Eles foram expulsos da terra deles depois no ano de 70 depois de Cristo, com a invasão de Jerusalém pelo general Tito Lívio, e teve a grande diáspora dos judeus. Eles foram pulverizados para o mundo inteiro. Tinha judeu em tudo qualquer lugar, eles nunca mais se reuniram lá. Os judeus do ano 70 até o ano de 1948, eles não tinham uma terra. Eles deixavam de ser judeus? Eles perderam a identidade deles? Eles perderam a confiança deles no Antigo Testamento, em Yahvé, no Deus da revelação das Escrituras? Tinha judeu na Rússia, tinha judeu na Bélgica, judeu na Tchecoslováquia, na Polônia, judeu nos Estados Unidos, judeu no Brasil, judeu na Argentina, tinha judeu no mundo inteiro. E quando em 1948, Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro, presidindo a sessão da ONU, deu origem ao Estado de Israel, esses judeus que eram reunidos em torno de uma doutrina comum, voltaram tudo para a terrinha deles. Voltaram tudo para Jerusalém, voltaram tudo para Israel e estão lá estabelecidos hoje. Eles não perderam a identidade deles. Por quê? Porque eles estavam reunidos, agrupados, em torno de um livro, em torno das Escrituras. Eles estavam agrupados em torno da revelação da palavra de Deus. Por isso que a nossa confissão começa, o primeiro capítulo, falando das Escrituras. Ela gera unidade. Então, nós colocamos de forma escrita essa unidade, para que todo mundo saiba no que a gente crê com relação às Escrituras. A nossa confissão, então, ela confessa o que nós acreditamos inequivocamente e quais são as doutrinas mais caras, mais importantes para nós. É isso que a confissão de fé faz. Ela deixa de uma maneira simples e didática o que nós cremos a respeito das Escrituras. Vamos avançar aqui, ó. Cremos no quê? Que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados. Então nós cremos em um livro, esse livro tem um nome próprio. Como chama o livro que nós cremos? Bíblia, Escrituras, o livro. Por que Bíblia Sagrada? Eu não sei se vocês sabem, mas essa palavra não é nossa. Essa palavra ela é emprestada do grego. O grego é biblos. Biblos significa conjunto, coleção de livros. A Bíblia ela é uma coleção de livros, de 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Essa coleção de antigo concerto, antigo decreto, antiga revelação, antiga aliança de Deus e da nova aliança de Deus constituem a Bíblia cristã. São 66 livros. É a Bíblia, a reunião de todos esses livros. Só que esses livros não são qualquer livro. Esses livros não são de qualquer forma. Nós consideramos esses livros, a nossa confissão fala que são, na verdade, são livros sagrados. É a Bíblia Sagrada. Eles são santos. Mas santos em que sentido?
Santos no sentido que, puxa, esse livro aqui eu não posso deixar ele pegar poeira, eu não posso deixar ele rasgar uma página. E tinha muita gente, logo quando eu converti, esse livro é santo, aí não podia escrever na Bíblia. Quando alguém via alguma Bíblia escrita, igual a minha aqui, está tudo rabiscada. Não, mas você não pode escrever na Bíblia. A Bíblia é um livro santo, você não pode escrever nele, não. Não é desse jeito que nós acreditamos que a Bíblia é sagrada. Nós temos que ter a maior reverência pela parte física da Bíblia. Então, nós não lemos a Bíblia assentados confortavelmente no trono. E quem lê entenda, o trono é o sanitário lá de casa. Nós não lemos a Bíblia assim, porque isso é uma falta de reverência. Nós não usamos as folhas da Bíblia para qualquer coisa. É papel de seda, fininho. Nossa, não tem nada para fazer pipa, vamos fazer com a Bíblia. Não, isso nós não fazemos também não. Nós levamos com reverência sim, o cuidado físico das Escrituras. Mas para nós o que é sagrado é o que essas letras dizem. É ali que está a sacralidade, o caráter puro das Escrituras. As palavras desse livro são santas. As palavras desse livro são dignas de toda consideração. As palavras desse livro são dignas de prática. Gente, isso aqui é talvez uma das grandes diferenças da doutrina protestante com relação à Bíblia, da doutrina católica romana. Vai na casa de um católico romano praticante, um espanhol, um português, um italiano. Está lá aberta a Bíblia, na sala dele, na cozinha, na copa. Geralmente tem um altarzinho, e junto com a Bíblia está a Dona Maria, está um punhado da santaiada lá, está tudo esparramado lá. E a Bíblia está aberta no Salmo 90, ou no Salmo 91, e ela está colocada lá. Só que essa Bíblia nunca foi lida. As palavras que estão escritas lá não são prática na vida das pessoas daquela casa. Nós estamos considerando a Bíblia sagrada assim? Claro que não. A Bíblia não é um livro que ele purifica o ambiente. Pastor, eu tenho uma Bíblia lá em casa. Foi da minha avó, pastor, fica aberta, ela é tão santo, pastor. Nossa, quando eu viro as páginas até chove na horta. Para com isso, gente. Claro que não. A Bíblia não é santa por causa disso. A Bíblia é santa e ela santifica quem lê as palavras dela, quem pratica as palavras dela. Não é simplesmente ter a Escritura, não é simplesmente o que está escrito ali. Por que eu estou dando ênfase nisso? Por causa da doutrina católica romana, com relação às Escrituras. Vai começar a missa, aí vem alguém trazendo, em procissão. Primeiro é a santa, né? Depois que vem a Bíblia. Mas vem também a Bíbliazinha lá. Isso não muda nada. Se ela não for pregada e praticada, não muda nada. E por causa também dos muçulmanos. Os muçulmanos, eles acreditam que o Alcorão, o livro deles, é sagrado. E aquele livro lá, o livro é sagrado. Não pode rasgar uma página, não pode jogar fora, não pode fazer absolutamente nada com aquele Alcorão. Aquelas páginas são sagradas. Isso também é tolice, isso também é idolatria. Não é assim que a nossa confissão de fé acredita na Bíblia. Nós acreditamos que a Escritura, ela é um presente de Deus dado a nós. Foi um presente. E o presente não é o livro, não é a encadernação, não são as folhas. O presente é o que está escrito aqui. O presente é o que está contido aqui. Você quer ver só? Deixa eu te dar um exemplo. Nós chamamos a parte antes da revelação do Senhor Jesus Cristo, tudo que vem antes do nascimento de Cristo e da obra dele, nós damos o nome de Antigo Testamento. E tudo que vem depois de Cristo, nós damos o nome de Novo Testamento. Por que essa palavra testamento? Testamento é um legado, é algo escrito que alguém deixa, dá para outra pessoa. Vamos supor aqui que nós temos um homem rico, ele faz um testamento, e ele deixa para você uma fazenda, cabeças de gado, imóveis, ações na bolsa de valores, deixa tudo isso. O que tem valor em si não é só o papel que foi escrito o testamento. O que tem valor é o que está escrito lá no testamento, são as palavras do testamento. Porque você pode ter um testamento bonito, floreado, muito bem escrito, do seu pai, que não deixou nada para você, que te deserdou. Não, mas é o testamento do meu pai. Mas ele te deserdou, então não vale nada para você.
Não, mas o meu pai deixou um testamento. Deixou para os seus outros 3 irmãos e a sua irmã. Para você não. Ele te deserdou, para você não sobrou nada. Está igual a Esaú, coitado, perdeu tudo. Não valeu nada aquele testamento. O testamento, o antigo e o novo, só tem valor para nós. Não é pela carcaça dele, mas é pelo que está escrito nele. Pelos valores que ele emprega, pelos valores que ele mostra. É por isso que a Bíblia é sagrada por nós. E essa Bíblia sagrada, diz aqui a nossa confissão, foi escrita por homens divinamente inspirados, por homens que tiveram fé no único Deus verdadeiro antes de nós. Esses livros foram escritos e reunidos por outros homens que creram em Deus antes de nós. Irmãos, eu sei que pode parecer bobo o que eu vou falar, mas você sabia que Pedro acreditava no mesmo evangelho que a gente acredita? Que Abraão acreditava no mesmo Deus que a gente? Isaías, o grande profeta lá, acreditava na mesma coisa que nós acreditamos? Às vezes a gente esquece dessas verdades simples. Às vezes a gente esquece que a gente tem na família da nossa fé, e como homens que amaram a Escritura tanto quanto nós, Estevão, João Batista, todos eles são nossos parentes espirituais. Todos eles são nossos antepassados, os nossos pais na fé. Eles acreditaram na mesma Escritura, no mesmo Deus, na mesma verdade que nós temos. E isso é incrível. Isso nos dá um senso de continuidade, um senso de fazer parte do povo de Deus gigantesco, extraordinário. E isso é muito bom, porque o que a gente crê não nasceu ontem. O que a gente crê é fruto da revelação de Deus desde o Jardim do Éden. Nós pertencemos a uma linhagem santa, pertencemos a um povo santo. Existe um livro escrito por um pastor muito bom, recomendo que vocês vejam pregações dele, o Steven Lawson. E o livro dele, ele fala uma longa linha de vultos piedosos. Nós temos uma grande linhagem de homens e mulheres que creram na fé antes de nós e declararam esse livro como sagrado. Por quê que esse livro é sagrado? Qual é a razão desse livro ser sagrado? É porque esse livro foi dado por Deus. Esse livro não veio da vontade do homem. Não foi produzido pela inteligência de alguma pessoa. Ele foi produzido pela mente de Deus. E ele revela os comunicados. Ele revela as palavras. E para usar uma linguagem bíblica, ele revela os oráculos. Não sei se você já ouviu essa palavra. Oráculo são as revelações sobrenaturais, sobre-humanas, acima da nossa capacidade. Então um oráculo é uma revelação de coisas que está acima da nossa compreensão e capacidade. Os oráculos de Deus foram trazidos pela Escritura. Abre lá em 1 João capítulo 5, versículo 13. Vamos ver os oráculos de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 13. Olha só o que diz, 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Do que João está falando aqui? Estas coisas vos escrevi. Que coisas? A carta dele. E a carta dele, a carta de 1 João, é Escritura Sagrada. É livro canônico, inspirado por Deus. Então esse livro foi escrito para nós, por quê? Para que aumentasse a nossa fé, para que assegurasse a nossa fé. É a Bíblia Sagrada. E aí ele fala, olha, eu escrevi esse livro para aqueles que creem no nome do Filho de Deus. E qual a razão? Para que eles saibam que têm a vida eterna. Então aqui nós vemos um grande princípio do porquê nós temos a Escritura como um livro sagrado. É um livro que ensina sobre viver eternamente. Pastor, é importante isso? É claro que é importante. O homem está caçando um jeito de viver para sempre, desde quando foi expulso do Jardim do Éden. Nós estamos procurando uma maneira de prolongar a nossa vida, desde quando nós perdemos a vida eterna, que era estar com Deus e obedecê-lo no Jardim do Éden. Quem quer morrer? Quem quer perecer?
Esses dias para trás eu estava numa oficina arrumando um negócio do carro, e aí chegou um velhinho lá, bem senhorzinho, já estava encurvado, né? Ele precisava arrumar as rodas do carro dele. Aí ele virou pro mecânico: arruma isso aqui para mim até a tarde, tudo, e eu vou voltar a pé para buscar o carro. Aí o mecânico virou para ele: rapaz, você vai andar nesse sol quente, você vai morrer. O velhinho, ele virou pro mecânico e falou assim: Deus o livre, rapaz, quem for que eu quero morrer? Eu não vivi muito ainda não. O homem já estava arqueado, estava velhinho, o homem não queria morrer de jeito nenhum. Meu avô, 88 anos, a coisa que mais tinha medo na vida era morrer. O homem não queria morrer de jeito nenhum. Fui pregando para ele, fui ensinando o caminho da verdade. Acredito que ele morreu confortado no Senhor. Mas o homem quer arrumar um jeito de não morrer. Por quê? Morrer é cessar a vida. Morrer é cessar a alegria. Morrer é cessar tudo que a gente sabe fazer. É parar de andar, é parar de respirar, é parar de comer. Algumas coisas tem que parar de comer, viu, Juliano? É parar de comer, é parar de fazer uma coisa, parar de fazer outra. Tudo que a gente sabe fazer, para que a gente vai morrer? Eu não quero morrer, eu quero continuar vivendo. Eu quero continuar dando amor, recebendo amor, tendo afeto, tendo carinho, aprendendo, trabalhando, sentindo prazer, lutando, combatendo. Ninguém quer morrer. Essa é a grande luta do ser humano. E várias religiões pagãs tentaram criar uma maneira de não morrermos. Os egípcios, os babilônicos, cada um deles criando uma coisa. Reencarnação, tantas outras doutrinas, porque o homem não quer lidar com a morte. O homem não quer ter que passar por isso. Mas o apóstolo João fala: olha, eu vos escrevi essas coisas a vós, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Qual é o único livro que verdadeiramente ensina sobre a vida eterna? A palavra de Deus, as Escrituras. Por isso que ela está na mais alta conta. Abre lá em Oséias capítulo 8, versículo 12. Oséias é o Antigo Testamento logo depois de Daniel, antes de Amós. Às vezes não ajudou muito, né? Então vai no índice. Oséias, capítulo 8, versículo 12. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Está um pouquinho diferente da nossa versão aí, porque esse versículo eu achei ele melhor traduzido na Almeida Corrigida e Fiel. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei. Está escrito. Deus aqui, ele estava usando o profeta Oséias para denunciar o povo de Israel, falando assim: vem cá, esse povo judeu aí, esse povo não é ignorante não. Esse povo aí tem a minha lei, esse povo tem a minha aliança. Eu deixei escrito para eles o que eu gosto. Eu deixei para eles escrito o caminho da salvação. Eu escrevi, eu anotei, eu deixei preservado para eles através das Escrituras. Abre em Romanos capítulo 3. Melhor, você está no Antigo Testamento? 1 Samuel, volta mais um pouco aí para trás. 1 Samuel 23, 2. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Então nós estamos vendo aqui que a Bíblia revela coisas eternas para nós, a vida eterna, que ela foi escrita por Deus para nós, que a lei de Deus foi escrita e preservada para nós. E agora 1 Samuel, nós vamos ver uma outra característica da palavra de Deus, que ela responde às nossas dúvidas, que ela responde às nossas perguntas. É mesmo? Eu posso fazer pergunta para Deus e a Bíblia responde? Responde, é só ler na sequência, de Mateus a Apocalipse, de Gênesis até Malaquias, Deus responde tudo ali. Agora, por favor, não faz igual o irmão Giovanni, há uns 16 anos atrás, lembra dele, Caio? Lá de Patrocínio, irmãozinho estava orando na vigília, aí foi lá: Senhor, fala comigo, Senhor, e abriu a Bíblia, né? Igual minuto de sabedoria, né? Foi lá e abriu, aí caiu, e saiu Judas para se suicidar. Irmão, misericórdia, está amarrado, já repreendeu, né? Porque o homem era pentecostal firme, né? Então já amarrou o trem, está amarrado, está doido, mas ele não ficou contente, ele orou de novo e falou: Senhor, dá uma palavra para o teu servo, Senhor, está errado. Aí ele abriu de novo: vai tu e procede da mesma forma. Aí ele falou: tá doido, eu não vou ler esse livro aqui mais não, hein? Ele está mandando eu suicidar, ele está mandando eu morrer. Mas gente, é porque o camarada está usando errado o livro, né?
Aí não vai dar muito certo para usar o livro desse jeito, né? Livro a gente lê do começo ao fim. Aí a gente entende a ideia do autor. A gente quer ler a Bíblia sameando milho, pegando o que a gente gosta. Nossa, hoje um salmozinho. Ai, amanhã uma partezinha de tal coisa. Não, querido. Lê do começo ao fim. Tem uma lógica nas coisas que foram escritas. Você começa a assistir um filme da metade. Nossa, eu gosto tanto de ver filme e eu gosto de ver o fim primeiro. Ai, não está errado. Você começa do começo para entender a trama, a história. A mesma coisa a leitura da Bíblia. Nós lemos do começo para o fim. 1 Samuel 23, 2. Como é que Deus responde a gente? Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a cidade de Keila. Gente, o modo que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos consultar a Deus, mandar uma mensagem para Deus, perguntar para Deus o que Ele gosta. O modo de consultar a Deus são as Escrituras. Davi, ali, ele consultou a Deus aqui em Samuel através do éfode, através da maneira que Deus se revelava para o povo de Israel, o Urim e o Tumim. Mas isso fazia parte da revelação também de Deus no Pentateuco. Deveria ser buscado assim. Hoje nós não vamos mais buscar a Deus desse jeito. Nós vamos buscar a Deus através da Escritura. Vamos buscar a Deus, talvez, através de um aconselhamento pastoral. Olha, eu já li a palavra, pastor, estou pensando em tomar uma decisão. Qual que é a opinião do Senhor baseada nas Escrituras sobre esse texto, sobre esse tema? Nós vamos buscar a Deus ouvindo uma pregação. Essas são as maneiras que Deus fala conosco, todas submetidas à Bíblia. Nós não vamos buscar a Deus: Senhor, aparece o anjo. Ou Senhor, me revela, me dá um sonho, me faz tal coisa. Não é essa forma que Deus fala conosco mais. Essa forma terminou de ser utilizada com a escrita do Novo Testamento. Então, nós podemos consultar a Deus através das Escrituras. Somente elas nos revelam a vontade de Deus, o que Deus gosta, o que Ele faz, o que Ele quer. Agora sim, vai lá para Romanos 3, versículo 1. Quer consultar a Deus? Leia as Escrituras, entenda ela. Romanos 3, versículo 1. Romanos 3, 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Muita gente lá na igreja de Roma estava desprezando os judeus. Isso aí passou, chega, quer saber de judeu mais não. Concordo, Paulo também concordava com isso. Mas Paulo falou assim: opa, alto lá. Os judeus foram muito importantes no plano da revelação de Deus, porque a eles, aos judeus, foram confiados os oráculos de Deus. Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala foram confiados. Não é só que foi dado. Confiado é o seguinte: você vai fazer uma viagem longa e você precisa levar um remédio para alguém. Aí a sua mãe fala para você: olha meu filho, olha minha filha, eu estou confiando a você levar esse remédio até o seu avô, até a sua avó, até o fulano de tal. É um encargo, é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso deixar aquilo se perder. Eu não posso deixar aquilo ficar esquecido, se quebrar, estragar. Foi confiado, foi dado na medida da confiança, de acreditar que você vai cumprir aquela missão. Gente, isso aqui é tão tremendo e revela tanto de Deus para nós, porque Deus confiou aos judeus a revelação da palavra dele. Agora nós podemos entender um pouquinho mais daquela vez que Jesus olha para Jerusalém e Jesus chora e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e todos aqueles que são enviados a ti. Quantas vezes
Eu quis reunir debaixo das minhas asas, como a galinha reúne os seus pintinhos a vocês, mas vós não quisestes. De agora em diante, a vossa casa ficará vazia, e não me vereis mais, até que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Por que Jesus falou isso? Porque Deus tinha confiado tanto, Deus tinha dado tanto para aquele povo judeu. Deus fala lá no Antigo Testamento, vós sois as minhas testemunhas. Eles eram os portadores da lei de Deus, dos oráculos de Deus, e eles desprezaram aquela palavra. Passou o tempo dos judeus, passou o tempo deles. A salvação de Deus foi aberta, foi estendida, e a igreja de Deus se tornou universal, porque foi confiado a eles a palavra, e eles desprezaram a palavra. Irmãos e irmãs, nossa confissão de fé, ela está dizendo para nós aqui que nos reunimos na Igreja Aliança do Calvário e que cremos nessas doutrinas, que a Bíblia Sagrada é inegociável, que a Bíblia Sagrada é o nosso livro, que nós morremos, estamos de pé ou caímos, de acordo com a fé e com a prática desse livro. É por isso que os puritanos lá, um dos primeiros puritanos, o Thomas Cartwright, ele falou, Senhor, rouba os nossos bens, mata nossos filhos, toma as nossas mulheres, mas não tire de nós o teu livro, o teu santo livro. Porque quando uma nação, quando um povo, quando uma igreja, ela perde as escrituras de Deus, o santo livro de Deus, ela pode fazer tudo, mas ela não vai agradar a Deus. O único jeito de agradar a Deus é o modo que Ele estabeleceu nas Escrituras. Então nós não podemos ficar sem esse livro. Esse é o valor que a nossa confissão de fé dá para as Escrituras. Volta para a confissão, página 7. Olha o que diz. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita. E aqui tem um ponto muito importante. Ela foi escrita. A maneira de Deus preservar para nós a revelação da vontade dele foi escrita. Ela foi através da palavra não falada, mas escrita. Não de sonhos que ele ia dar para a gente todos os dias e a gente ia descobrir a vontade dele dormindo e acordando. Foi escrita. Não através de revelações de homens ou mulheres inspirados, que em toda geração existiriam, e eles seriam os porta-vozes, os intermediários entre Deus e o homem. Deus deixou a Bíblia Sagrada de uma maneira escrita. A Bíblia é um livro, deve ser lida. E a Bíblia não foi produzida no céu, de alguma outra substância diferente, estranha. Não foram anjos que ouviram o ditado de Deus e escreveram. Nada disso, nada disso. A Bíblia foi escrita aqui na terra. A Bíblia foi escrita por homens aqui na terra. Por que de novo é importante falar isso? Vocês já ouviram falar dos Mormons? A Igreja dos Santos de Jesus Cristo dos últimos dias? Fortíssima seita. E essa seita acredita que o livro sagrado deles, o livro de Mormon, eles têm 2 livros, eles têm a Bíblia e eles têm o livro de Mormon, então está em pé de igualdade, isso é uma heresia, a Bíblia tem que estar acima. Eles acreditam que o livro de Mormon, ele foi uma revelação celestial dada para o profeta deles, Joseph Smith. O livro deles é mais sagrado, mais inspirado do que qualquer outro livro, em pé de igualdade com a Bíblia. Segundo eles, esse livro, ele foi escrito por anjos, ele estava guardado lá numa montanha dos Estados Unidos, foi escrito numa língua que ninguém mais conhece, tal de egípcio antigo, e para ler esse livro, porque ninguém conhecia essa língua, Joseph Smith ganhou óculos de ouro para poder ler esse livro. Gente, nem o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, pensava nisso. Nem ele ia dar conta. Steven Spielberg não criava um trem desse. Não dá para criar. Olha, o Joseph Smith, ele fez tanto malabarismo, mas não foi só ele não. Ellen Goldwhite, a criadora do Adventismo do 7º dia. Eles acham que não tem problema. Queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Existe uma série de palestras
na internet chamado Programa Evidências. Alguém aqui já viu do pastor Rodrigo Silva? Levanta a mão. Programa Evidências. Muitos aqui já viram. Beleza. O Rodrigo Silva, um belo dia, esse programa dele é bom, eu já assisti muitas vezes, tem coisas boas lá. Quando eles falam de arqueologia lá, é bacana. Quando eles falam lá de história dos manuscritos antigos, é bacana, muito bacana. Só que vira e mexe, aparece as perninhas da heresia. E aí o Rodrigo Silva um dia, estava dando uma aula dele, pregando, e ele falando para um punhado de jovens assim: vocês sabem por que a Ellen Goldwhite é a profeta verdadeira e não o Joseph Smith dos Mormons? Eu falei, gente, uma seita brigando com a outra, o trem tá feio. Olha lá, os adventistas descendo o sarrafo nos Mormons. Mas eu falei, gente, isso é insanidade. Porque, nossa, é um sujo falando do mal lavado. Porque assim, ó, por que o Joseph Smith não é inspirado e por que a Ellen Goldwhite é inspirada? Vai numa igreja adventista para você ver. É a Bíblia e o grande conflito. É esse livro, gente. É a Bíblia na terra e no céu, talvez. Porque o grande conflito é um livro que eles julgam muito importantes. E ali está contido, em pé de igualdade. Os adventistas modernos não gostam de admitir isso, mas ali está admitido pela própria Ellen Goldwhite que o que ela falou foi segundo lá Apocalipse, que ela tem o espírito de profecia. O mesmo espírito que estava lá sobre Jeremias, sobre Isaías, sobre Oséias, está sobre ela. E o livro dela é um livro celestial, porque ela recebeu num transe, em alguma coisa. Gente, não tem nada disso com a Escritura. A Escritura não teve nada disso. Deus, ele não possuiu o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo psicografou Romanos. Deus não possuiu João para escrever o Apocalipse. Ficou cheio e começou. A mão dele foi tomada. Não, gente, isso é macumba. Isso não tem nada a ver com Deus. E essas seitas, elas falam tudo desse jeito. A forma da nossa escritura, e aqui a nossa confissão de fé confessa isso, é que ela foi escrita por homens, gente. Houve trabalho na sua elaboração. A Bíblia não veio pronta. A Bíblia não foi um livro que desceu do céu. Não. Vamos lá. Como é que foi escrita a Bíblia? Começou lá, há mais ou menos 3.500 anos atrás, logo com a invenção da escrita, no Egito, na África, por Moisés, escrevendo o primeiro livro, provavelmente no deserto, provavelmente na peregrinação no deserto, escrevendo Gênesis e trazendo aquela revelação para nós. Moisés escreveu aquele livro, ele escreveu depois Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Foi ele que escreveu todos esses livros. Foi Moisés. E você pode ver na própria Bíblia que não tem nada disso. Não tem nada desse negócio fantasioso. Nada disso. Nós temos revelações sobrenaturais. Nós temos um profeta chamado Ezequiel, que fala que Deus pegou ele para os cabelos e levou ele até o templo de Jerusalém. E ele viu o que estava acontecendo em Jerusalém. Nós temos coisas sobrenaturais na Escritura, nós temos coisas extraordinárias. Eu, João, vosso irmão e conservo na aflição pelo Senhor Jesus Cristo, me encontrava na ilha chamada Patmos, por causa do testemunho do Evangelho, e eu, no dia do Senhor, fui arrebatado até os céus. Claro! João viu coisas extraordinárias. João foi arrebatado. João teve sim experiências extraordinárias. Mas a Bíblia não, mas em nenhum texto da Bíblia você vai ver escrito: olha, o anjo trouxe do céu e só os espirituais conseguem ler esse livro. E Jesus falou: o que vocês ouvem aos ouvidos, anuncia nos telhados. Não tem nada de exclusivismo, só nós que estamos certos. A Bíblia foi escrita por homens. Começou 3.500 anos atrás lá e terminou mais ou menos em 96, 100 depois de Cristo, com a escrita do último livro, Apocalipse, pelo apóstolo João. A Bíblia ela foi escrita em 3 continentes diferentes. Já disse, a África. Ela foi escrita também na Europa, nas viagens do apóstolo Paulo pela Europa. Ela foi escrita na Ásia Menor. Ela foi escrita também no Oriente Médio ali.
Então você tem 3 continentes. Hoje a gente conhece assim, né? África, Europa e Ásia. É tudo uma coisa só. Na época deles seriam 4. Seria a província da Ásia, que é aquela região ali onde você vê as igrejas dos Gálatas, da Galácia, a igreja, todas aquelas igrejas ali. Você tem a Europa, e você tem o leste europeu ali, Corinto, Atenas, Éfeso, tudo aquilo ali faz parte daquela parte. E você tem a Europa e a África, o Egito, onde Moisés escreveu. 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes. A Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em inglês. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, 90% dele foi escrito em hebraico, a língua do povo de Deus. Era o hebraico. Então a língua original do Antigo Testamento é hebraico. Algumas poucas partes de Daniel, algumas partes também de Jeremias, Lamentações ali, o livro de Ezequiel, foram escritos em aramaico, que era a língua dos babilônicos, na época do cativeiro da Babilônia, que o povo de Deus foi levado para lá. Então você tem hebraico, você tem aramaico, e o Novo Testamento você tem ele todo escrito em grego, que era a língua comum falada lá na época dos apóstolos. Então Pedro conhecia um pouco de grego, Paulo conhecia grego. Só que assim, não é que todos conheciam exatamente da mesma forma, da capacidade de escrita, mas eles conheciam, era uma língua como o inglês, eles conheciam algumas palavras, alguns termos. E quando eles foram escrever, eles escreveram em grego, porque era a língua universal daquele tempo. Gente, olha que livro complexo que nós temos, mas é um livro que teve trabalho na elaboração. É um livro que teve esforço, não veio pronto. Os autores escolheram as palavras, escreveram da melhor maneira que lhes parecia. E nós vamos ver na próxima aula como é que funcionou a inspiração para escrever a Bíblia. Mas nós temos então que é um livro humano e que ele revela, e aqui que está a diferença das Escrituras. É aqui que está o ponto. Muitas religiões sagradas, elas cercam a escritura dos livros deles de maneira fantasiosa, sobrenatural, extraordinária. A Bíblia também é assim. Tem muita coisa extraordinária, muita coisa sobrenatural. Só que o que é mais sobrenatural na Bíblia é que ela revela coisas que nós nunca poderíamos saber. Ela revela coisas que nós nunca poderíamos imaginar. Lembra do apóstolo Paulo? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não viram, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus revela coisas na Escritura que nós nunca iríamos imaginar. Pensa, gente, pensa. O caminho para ir para o céu envolvia o nascimento virginal de um homem, que ao mesmo tempo era Deus, que nasceu do ventre de uma mulher que nunca teve contato com um homem. E ele nasceria numa cidade que tinha sido profetizada 700 anos antes pelo profeta Miqueias, Belém. Ele nasceria da descendência de Davi, uma profecia lá de Jeremias. Ele seria conhecido como Emanuel, Deus conosco. Ele não teria cometido pecado, ele não falharia, ele seria rejeitado pelo povo dele, morreria, 3 dias depois ressuscitaria. Gente, quem que ia pensar num plano de salvação desse? Quem que ia pensar em salvar alguém assim? Quem que ia pensar que era esse o jeito de salvação? É incrível demais a história da Bíblia. É por isso que ela é santa. É por isso que ela é sagrada. Porque ela conta um tipo de história da qual todas as outras histórias que a gente criou no Ocidente, né, Bruno? Tem que pagar tributo para ela. Pega, gente. Pega qualquer filme. Está muito na moda aí agora esses filmes lá do Marvel Comics, dos Vingadores, desses super-heróis todos aí. Querido, é só você assistir com as antenas do discernimento ligadas e não deixar seus filhos assistirem, porque aquilo ali vai ensinar um Deus para eles que é totalmente falso. Não deixa eles ter contato com um negócio desse, não. Agora você quer perceber? Assiste esses filmes. Você vai ver um Superman confuso, bravo, parado lá em cima, na órbita da Terra, ouvindo pedidos, ouvindo reclamações, ouvindo coisas da Terra inteira. Quem que é onisciente? Deus. E está lá o Superman, voando lá. O Superman tem um surto, ele fica bravo, começa a matar todo mundo. Gente,
é uma mensagem claríssima. Essa não é nem subliminar, é uma mensagem claríssima. Olha, esse Deus que os cristãos creem, que é onipresente, ele pode se cansar de nós e começar a nos destruir. E todo mundo acha que é inocente ver esses super-heróis, né? Batman, tá tudo ali, gente. Não tem jeito. O nosso livro, a Bíblia, ela é um livro tão acima de todos os outros livros. É um livro que revela tanto e que é tão apropriado para a nossa natureza, o coração humano, que todas as histórias que nós temos no Ocidente, formadas em torno da cosmovisão cristã, passa pela Escritura. Tem que passar por um herói, tem que passar por alguém que morre, tem que passar por alguém que faz um sacrifício, tem que passar por alguém que sofreu. Batman perdeu os pais dele lá, e ele sofreu, e ele tentou trazer força ali. Tentou trazer, não é força a palavra, ele tentou trazer justiça através da injustiça que ele sofreu ali. Só que o Batman é o cavaleiro das trevas. O nosso Senhor Jesus não é o Batman, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele anda num cavalo branco, ele não é o cavaleiro das trevas. Gente, é só vocês começarem a fazer as ligações. Vai assistir qualquer um desses filmes, Matrix. Vixe, Matrix lá está recheado, então a Bíblia está tudo ali em Matrix. Até o nome da nave que eles viajam é Nabucodonosor. Até o nome da cidade da resistência humana contra as máquinas é Zion. Zion é Sião em inglês, Sião é Jerusalém. Está tudo ali, gente. Toda a nossa cultura ocidental gravita em torno da revelação das Escrituras. Está tudo ali. É tão claro, é muito claro. E não tem jeito. Pode pegar. A nossa Bíblia, ela causou um impacto tão grande no Ocidente. Ela causou um rebuliço tão grande nessa parte do mundo aqui, que todas as outras histórias derivam dela. Não tem jeito. Tudo vai derivar dela. Pega lá o Senhor dos Anéis, está recheado de coisa de Bíblia. Está recheado lá das revelações da Escritura. Por isso que tem que ter entendimento. Porque a mente do diabo, ele não tem problema com citar a Bíblia. Gente, Satanás, para tentar Jesus, falou assim, ó, Messias, pula daqui de cima, porque está escrito, darás ordem aos teus anjos, para que te sustentem, e não tropeces em pedra alguma. O diabo usa a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia melhor do que um punhado de crente. O diabo, os demônios, eles conhecem as Escrituras, eles creem nas Escrituras, eles tremem. Tem cristão que não treme da palavra de Deus, eles só não têm fé nas Escrituras, mas os demônios conhecem as Escrituras. Por isso que para o diabo usar a Bíblia não é difícil. Por isso que para ele colocar 90% de coisas boas nesse lixo, nessa intoxicação cultural, desse punhado de super-herói, desse punhado de coisa, e colocar 10% só de veneno ali, apresentando um super-homem que cansou de ouvir as orações, os pedidos dos terráqueos, colocar um negócio desse ali para ele, ele consegue tudo, ele muda a programação mental das crianças, para ver Deus como um pai amoroso, que ouve e responde orações, para alguém irado, ou talvez indiferente, ou talvez bravo, e que não quer responder às orações. Gente, isso é muito sério. É algo que inspira muito cuidado. Nós não podemos ser tolos. Nós não podemos ser bobinhos, achar que está tudo bem. Não. Muito da Escritura pode ser utilizado para nos enganar, com certeza. Gente, as Escrituras, diz aqui a nossa confissão, cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens. Nossa Bíblia, ela foi escrita. Os seus textos contêm revelação e verdade no mais alto grau que existe. Eu vou parar nesse ponto. Na aula que vem, nós vamos iniciar a doutrina da revelação geral. As Escrituras, elas revelam que... Desculpa, as Escrituras não. Existe, de acordo com as Escrituras, a revelação geral de Deus, que é a revelação através da natureza. Existe a revelação geral de Deus, que foi dada pelas coisas criadas, natureza, que foi dada pela consciência do homem.
É por isso que um punhado de ímpio fica com a consciência pesada, fica atormentado, porque a consciência, ela é um ministro de Deus, ela é um inspetor de Deus, para mostrar para a gente se a gente age certo ou errado. Essa é a obra da consciência. Então a consciência faz parte da revelação geral. E também a providência de Deus. É uma grande maneira de nós vermos a existência de Deus. A existência de Deus é provada pela criação, pela consciência e também pela providência, Deus sustentar todas as coisas. E na aula que vem nós vamos ver também a doutrina da revelação especial, a única revelação que pode salvar os homens. Por que eu parei aqui? Tem 3 páginas essa aula de hoje, mas são muitas informações diferentes. E dar essas informações todas de uma vez só, nós saímos daqui congestionado. Então é bom ir devagar. Só para encerrar, eu quero ler com vocês o primeiro capítulo da Confissão de Fé de 1689. Lembra que a gente está usando as duas, agora é a pretinha aqui, ó. Escuta, ou acompanha comigo aí. As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza, a revelação geral, e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões, de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja. E, posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a Escritura completamente por escrito. O que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, agora cessaram. Deus se revela a nós através das Escrituras. Nós cremos, é uma declaração geral nossa. Todos acreditamos na mesma coisa. Na Bíblia Sagrada, que ela foi escrita por homens. E agora nós vamos ver sobre a revelação geral e a especial de Deus na aula que vem. E aí, se sobrar um tempinho, a gente abre para perguntas também na aula que vem. Tá joia, queridos? Esse é o ensino para essa manhã. À noite, então, não se esqueça, nosso culto às 7h.